Esperar por um propósito não é mais uma opção. Se você chegou nesse vídeo por acaso e entrar no meu canal aqui do YouTube, você vai ver que esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu esperei muito tempo para criar um canal no YouTube porque, de alguma forma, eu buscava algo muito grande como um propósito, como um motivo para eu passar a criar conteúdo. E nesse processo de identificar o que eu poderia trazer, eu percebi a minha mediocridade. Eu me percebi enquanto uma pessoa comum, um ser humano médio. E percebi também o quão bom é a gente aceitar e viver na nossa mediocridade. É até um pouco estranho falar isso num mundo repleto de coaches e gente falando que você tem que ser mais, você tem que superar, blá 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 blá. Só que eu fui refém desses conceitos por muito tempo, né? E eu percebi que eu entendia o conceito de propósito de uma forma muito errada. Por um bom tempo, eu acreditei que propósito precisava ser algo grandioso, né? Precisava ser algo que envolvia terceiros. Então, uma causa nobre, eu tenho um conhecimento que vai ajudar alguém. E nessa busca, por um tempo, né, de qual seria o meu propósito, eu me deparei com a seguinte situação. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito, extremamente curiosa, e eu tenho conhecimento das mais diversas áreas, uma facilidade extrema para aprender coisas novas, desde que sejam do meu interesse. E essa identificação me fez perceber que eu não sou muito boa em uma coisa. Eu tenho tantos interesses e eu distribuo a minha atenção entre tantas coisas que eu nunca parei para ser excepcional em uma coisa só. E de que forma eu poderia ajudar alguém se eu não sou referência em nenhum assunto específico, sabe? E nessa busca por um propósito e compreendendo mal o que significava propósito, eu achava que eu precisava de uma missão única de vida e que o meu propósito seria fazer tudo girar em torno de uma coisa só. Mas isso é contraproducente, porque eu sou exatamente o oposto disso. Eu sou a pessoa que gosta de distribuir atenção em diversos assuntos e de mergulhar em diversos assuntos e de não se sentir presa a um único objetivo. E sempre houve para mim, então, essa pressão, né? Se eu quero ser feliz trabalhando com algo, fazendo algo, eu tenho que encontrar um propósito. E aí eu associava esse propósito a uma missão única de vida. Por consequência, a gente acaba também associando a terceiros, né? Não, eu tenho que fazer para os outros, eu tenho que compartilhar o meu conhecimento para ajudar os outros. Não é necessário que a gente tenha no externo uma motivação para agir. Querer já é motivação suficiente. Muito do processo de autoconhecimento vem da gente entender não aquilo que a gente tem que vai mudar o mundo ou que vai agregar muito valor, etc., na vida das pessoas. Mas sim entender que essas ideias muitas vezes vêm para paralisar a gente. Então a gente cria uma ideia muito além daquilo que a gente pode executar naquele momento e a gente vê isso nos outros e a gente pega os outros e projeta em nós mesmos. Tudo isso para a gente deixar de fazer, deixar de agir. Eu diria que é uma forma de medo também. Não necessariamente algo consciente, né? Em mim, pelo menos, nunca foi consciente. Tem sido um processo entender isso. E que sim, a falta de algo que a gente poderia chamar de propósito nesse mundo pode ser uma forma da gente paralisar e não fazer as coisas que a gente deve fazer para alcançar o que a gente busca. Vem junto disso um perfeccionismo, né, disfarçado aí de busca por propósito. É quase como uma paralisia inventada por você mesmo, né, por outras camadas de você, para te manter seguro e estável e
não, aqui tá bom, enfim. Foi algo que eu identifiquei em mim, né? Existe essa sensação de que nunca tá perfeito, de que nunca tá o suficiente, de, ai não, eu desejo sim criar um canal no YouTube, experimentar isso alguma vez, mas eu não tenho a câmera boa, eu não tenho um celular com uma boa câmera, mas eu não tenho um microfone, mas eu... E aí, quando eu percebi que eu tinha essas coisas, pode não ser o melhor, mas eu tinha essas coisas, e que eu não estava fazendo porque eu não estava me permitindo fazer, foi quando eu percebi que estava um pouquinho além. Não era sobre o que faltava no externo para eu começar, mas era mais sobre como estava funcionando e o que poderia estar desalinhado no interno, né, em mim mesma. No fim, a gente vai percebendo que não existe momento certo, né? O momento certo é aquele que você decide agir e fazer. E tirar da sua frente algumas ideias que, na verdade, estão te paralisando, que estão te impedindo de dar o primeiro passo. Estar aqui agora gravando esse vídeo, de certa forma, foi a maneira que eu encontrei de consertar a minha ideia errada sobre propósito. Por que eu tô falando isso? Porque desistir da ideia de que eu preciso de uma missão única de vida me fez perceber diversas outras possibilidades e entender que, beleza, o que eu falo, o que eu faço pode auxiliar outras pessoas de alguma forma, mas e eu? Porque gravar vídeos é algo que eu gostaria de fazer por mim. E construir uma comunidade, e conhecer pessoas, e trocar ideias e tudo mais, auxiliar pessoas também, né? É um efeito disso, é um efeito daquilo que eu faço por mim. Então, consertar essa ideia de propósito me fez perceber que o propósito, ele tá também nas pequenas coisas. Pode ser algo simples e cotidiano, como as ações que a gente faz no dia a dia nos permitem visualizar o que faz sentido e o que não faz, e tomar de forma consciente a decisão de fazer mais daquilo que faz sentido pra gente e menos daquilo que não faz sentido, permitindo que a gente construa aos poucos esse propósito. Então, eu diria que o propósito que me movimenta e me traz para gravar esse primeiro vídeo é o de viver de forma mais intencional a minha vida, as minhas decisões, e aprender aos poucos o que fazer, o que não fazer, para que caminho ir, sobre quais assuntos falar. Limpar um pouco, né, essa ideia de que só deveria criar conteúdo às pessoas que têm muito, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo. Então pegar essas pequenas ações, né, esses pequenos propósitos, também podem nos ajudar a definir uma direção, a tomar outros rumos e descobrir coisas que só olhando de fora os outros fazer, a gente não sabe. E estar aqui criando conteúdo e conversando com pessoas que eu não conheço é algo que eu sempre quis fazer, mas só agora eu me permiti. E me permitir isso de forma consciente cria direções, cria outros rumos e possibilidades novas da minha vida que viver no automático jamais me possibilitaria. Então, estar num espaço onde eu posso ser eu, onde eu posso trazer os meus valores, os meus interesses, as minhas reflexões, foi a forma que eu encontrei de seguir meus pequenos propósitos e, quem sabe, em algum momento, eu encontrar um propósito maior. Longe de mim, nesse momento, fazer tudo isso visando apenas o além, né? Ai, não, eu tô fazendo isso daqui porque em algum momento eu vou chegar em algo maior. Não. Na verdade, a minha ideia é experienciar. Dito tudo isso, esperar por um propósito já não é mais uma opção na minha vida. E esse vídeo é um marco definitivo para mim, porque é o meu primeiro passo. Inclusive, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 10 de fevereiro.
Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Esse ano eu decidi que esperar por um propósito já não é mais uma opção na minha vida. E eu não sei quando eu vou editar e postar esse vídeo, espero que logo. E se você estiver vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você também é uma pessoa que costuma esperar muito por algo maior para começar a agir. E se, apesar de eu não ser a melhor das comunicadoras, esse vídeo fez sentido para você e você tem interesse em ouvir mais das opiniões e reflexões de uma pessoa de múltiplos interesses, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.